Olá pessoal, meu nome é Guilherme Fernandes Streit, eu sou médico, vou falar para você sobre o acúmulo de gorduras e como queimar gorduras. À medida que a gente vai envelhecendo, fica cada vez mais difícil perder peso, nosso metabolismo tende a diminuir e a gente acumula bastante gordura, tá? E você já deve ter tentado de tudo, fez várias dietas, todos os tipos de restrição alimentar e nunca consegue perder peso ou consegue perder um pouco e acaba voltando, tendo o chamado efeito sanfona. Então, tu precisa de um final feliz para todas essas lutas, tu precisa de fato entender o que acontece com o teu corpo, de fato compreender e não só seguir dicas práticas que as pessoas postam por aí, que tu lê em revista e outras coisas assim, tá? O mais importante é a gente entender o que está fazendo para conseguir fazer adequadamente. Isso aí é fundamental para o sucesso no curto prazo e no longo prazo, tá? Então, se você acha que não tem mais ajuda, olhe o vídeo até o final para poder de fato compreender mesmo, tá? Eu mesmo era viciado em carboidratos, eu comia 6 pães numa sentada, assim, pegava 6 fatias de pães, adorava colocar mel, adorava colocar nata, um dedo de nata, um dedo de mel, 6 numa pegada. Então, era uma compulsão alimentar, era uma fome que eu tinha, que eu não sabia de onde vinha, no meio da tarde, às 4, 5h30, às vezes até às 13h30, eu tinha que comer alguma coisa doce, eu tinha essa vontade. Então, à medida que o tempo foi passando também, comecei a sentir dores no joelho, comecei a ficar um pouco mais inchado, eu tinha muita espinha sempre no rosto, então falta de foco, falta de concentração, tudo isso foram sintomas, falta de energia também que eu fui sentindo e estavam se acumulando e me incomodava muito, tá? E aí eu fui atrás, li bastante sobre nutrição, sobre ciências nutricionais, sobre como que o corpo funciona em relação a essa parte de disponibilização de energia, inflamação e toxinas e conseguir entender melhor. E isso que eu estou passando para vocês aqui, tá? Então, basicamente assim, o nosso corpo tem um estoque de carboidratos no fígado, tá? De glicogênio. Então, toda vez que nós vamos comendo carboidratos, nós vamos colocando esses carboidratos nesse estoque de glicogênio aqui. Quando esse estoque está cheio, o corpo não vai criar um outro armazém, um outro estoque. Então, ele bate aqui, digamos assim, os carboidratos e vão para a corrente sanguínea. O corpo pega essa carboidrato na corrente sanguínea vira glicose. Então, ele pega essa glicose e liberando o hormônio do armazenamento de gordura que se chama insulina e bota principalmente na camada de gordura abdominal. Algumas outras pessoas acumulam mais peso nas coxas, nos glúteos. Então, o excesso dessa glicose vai acabar se tornando gordura. Por quê? Uma caloria não é um número simples. Uma caloria de um carboidrato é totalmente diferente de uma caloria de uma gordura ou de uma proteína, por exemplo. Não é uma fórmula matemática simples. Então, nós precisamos entender o impacto que uma caloria de um carboidrato tem em relação ao impacto que uma caloria de uma gordura. Por exemplo, quando você come os carboidratos, você libera o hormônio do armazenamento de gordura, que vai fazer você armazenar gordura, que é a insulina. Então, na presença de insulina, você só vai queimar em circulação gordura em alguns momentos específicos, como por exemplo, exercícios físicos, mas o dia tem 24 horas, então tu vai queimar gorduras por 1 hora nesse dia, e as outras 23. Por isso tem muitas pessoas que fazem exercício e acabam não emagrecendo, porque não estão queimando gordura na outra parte do dia. E o grande segredo está no estoque de carboidratos. Por exemplo, quando você tem carboidratos no seu fígado, você vai queimar primeiro os carboidratos. Vai queimar primeiro aqui. Quando esse estoque, se esse estoque tem 100% ou tem 1%, por exemplo, você vai estar queimando esses carboidratos. O que nós queremos fazer para queimar gorduras, tá? Zerar esse estoque de carboidratos. Como o seu corpo não vai ter esse estoque aqui no seu fígado, o que ele vai fazer? Vai olhar para uma fonte alternativa de energia, que nesse caso você tem armazenado no abdômen, no quadril, nas coxas, que é a gordura. São as gorduras. O corpo então pega essas moléculas de gordura, quebra elas e transforma em
corpos cetônicos. Aí você entra no estado de queima de gorduras, no estado chamado cetose nutricional dos corpos cetônicos, no qual você vai estar queimando gorduras, que acontece na ausência de insulina, que acontece na ausência do consumo exacerbado de carboidratos, ou em exceções, em exercícios físicos extenuantes, tá? Mas é um pontinho do iceberg, né? Então, o grande objetivo da perda de peso, da perda de gorduras, da queima de gorduras, é eliminar esse hormônio que faz você acumular gorduras, a insulina. E o que faz você gerar insulina? O consumo de carboidratos, refeições frequentes. Então, assim, tá comendo de 3 em 3 horas, tu tá gerando insulina de 3 em 3 horas, tá impedindo a queima da gordura de 3 em 3 horas. Porque é isso que a insulina faz. Ela impede que você queime gorduras. E então, além disso, tu nunca deixa esse estoque de carboidratos do teu fígado zerar. E o que acontece? Vai acumulando no estoque, sobra energia, então o nosso corpo, por meio de todo esse mecanismo fisiológico e hormonal, guarda essa energia. Por que eu falo que uma caloria de gordura é diferente? Porque a caloria da gordura tem um impacto na liberação de insulina muito menor. Ela não faz você liberar tanta insulina. E consumir gorduras dá muito mais saciedade. Os meus pacientes que consomem as gorduras boas, né, em especial saturadas, por exemplo, óleo de coco, manteiga, banhas, gorduras da própria carne e produtos animais, sentem muita saciedade. Eles se alimentam no meio-dia, por exemplo, têm fome só ali às 6 da tarde, 7 da noite, sem a necessidade de lanches, por exemplo. E muitas pacientes me relatam assim, doutor, eu tinha que comer nessas 4 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas, um salgadinho rico em farinha ou um docinho. Por quê? Porque é nesse momento. No almoço, a pessoa comeu muito carboidrato, no café da manhã também. E é nesse momento, depois do almoço, a glicose sobe, nosso corpo libera muita insulina, e aí vem o sono, muitas pessoas precisam tirar a cesta depois do almoço, aí vem a indisposição, a falta de energia. E por quê? A glicose está lá em cima, o corpo libera insulina e ela baixa. Quando ela baixa, o ponto mais baixo da glicose normalmente é 3 a 4 horas depois dessa grande refeição do almoço. Que aí vem essa fome desesperadora. Eu tinha uma paciente esses dias que me falou que pegou um pote de açúcar mascavo e comeu as bolinhas do açúcar mascavo. O que isso mostra? Uma pessoa em sua consciência, assim, ela estava preocupada com a saúde dela. Uma pessoa que de fato quer melhorar, de fato quer emagrecer, e se ela pudesse pensar, ela não faria isso. Mas é alguma coisa de dentro, alguma coisa fisiológica que eu digo que sequestra a mente dos meus pacientes e todo tem alguma coisa. Esses dias uma paciente pediu para entregar uma pizza doce no meio da tarde na casa dela. Isso não é uma coisa que alguém que em sua consciência, em saúde, faria. Então, não é uma escolha da pessoa, é uma escolha... eu gosto sempre de falar assim, o cérebro está em ponto de desespero tão grande que ele toma conta, o subconsciente toma conta, e aí entra o meu caso também. Comer 6 fatias de pães com mel e nata é uma coisa gigantesca, é uma coisa totalmente fora do padrão. Então, aí que vem essa fome gigantesca do vale de insulina muito baixo, aí... E é por isso que a maioria dos sistemas hoje, das orientações que existem hoje, focada na matemática e não na supressão da fome, na supressão de todos esses hormônios que promovem o armazenamento de gorduras, a maioria é muito difícil de manter por 10 dias. Eu tenho muitos pacientes, doutor, eu tentei fazer dietas, tentei fazer muita coisa, não consegui manter a longo prazo, porque é insustentável, porque passa fome. As pessoas tendem a reduzir a quantidade de alimentos, mas mesmo assim esses alimentos que elas comem ainda faz o corpo delas liberar esse hormônio do armazenamento de gorduras, que faz armazenar gorduras e também dá fome. Então, a alternativa seria manter um estado de queima de gorduras a longo prazo. O que acontece além da queima de gorduras? A inflamação diminui, aumenta a energia, aumenta
o que meus pacientes me relatam, né, aumenta o foco, concentração. Muitos pacientes não tinham disposição para exercício físico e depois de iniciar a dieta, as orientações nutricionais, eles relatam: a doutora, comecei a ir na academia, tô me sentindo mais disposto para ir na academia. Então, até porque um paciente com muito peso, se vai fazer um aeróbico, por exemplo, uma corrida ou uma caminhada, muito mais do que benéfico para o corpo é a sobrecarga nas articulações, porque um peso extra em demasia machuca o joelho, machuca o quadril, machuca a coluna. Então, até para esses casos, assim, nos pacientes, a musculação é o mais indicado sem exercícios aeróbicos. Então, o grande ponto está em tu manter e fazer uma dieta que faça você permanecer no estado de queima de gorduras a longo prazo. É uma dieta saudável, é uma dieta que tenha gorduras, que tenha muita salada, que tenha muito consumo de proteínas, tá? E baixo consumo de carboidratos, que são basicamente os grãos, né? Milhos, arroz, feijão, grão de bico, o trigo, a farinha de trigo, então o pão, as cervejas, a cevada, muitos grãos, assim como o feijão também, a lentilha, são riquíssimos em amido, riquíssimos em carboidratos que vão fazer você liberar o hormônio do armazenamento de gorduras. Normalmente, raízes, mandioca, batata doce, beterraba. Na Europa, o pessoal faz açúcar com beterraba, tanta glicose, tantos compostos de carboidratos que existem nessa raiz. Cenoura também, cebola em excesso, açúcar, algumas frutas são riquíssimas em carboidratos, riquíssimas em frutose. Então, tem que ter a orientação médica, a orientação de alguém especializado nesse tipo de dieta para que tu consiga seguir adequadamente, tendo algumas orientações, porque ela parece ser simples, mas tem algumas adaptações que precisam ser feitas, e principalmente se tu tiver alguma comorbidade, principalmente diabetes tipo 2. Muitos dos pacientes com diabetes tipo 2 que iniciam essa orientação nutricional precisam retirar as unidades de insulina, precisam retirar outros medicamentos. Então, é necessário atenção médica se você tem comorbidades, tá? Então, o grande segredo do acúmulo de gorduras é essa questão da reserva de glicose, de carboidratos no teu fígado, e o estado de queima de gorduras proporcionado pela ausência, pela falta da insulina. Então, para queimar gorduras, basicamente você deve ter um período de diminuição de insulina, no qual você vai conseguir usar as tuas reservas, os teus estoques. Além disso, eu gosto bastante de falar, o acúmulo de peso, na verdade, é um resultado da falta de saúde. O acúmulo de peso não é o que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é tu ter um corpo saudável. O acúmulo de peso é uma consequência de que tu tenha processos fisiológicos que são saudáveis. Esse estoque de carboidrato dura, em média, para muitas pessoas, se tu encher ele, entre 2 dias e meio a 3. Se você está iniciando esse estilo de vida, pode ser que dure mais, pode ser que demore 7 dias, 15 dias para que você queime as gorduras, para que você elimine a quantidade de estoque que daí não tem só no teu fígado, tem na maioria dos tecidos que já estão encharcados, já estão cheios de glicose. E, por exemplo, Jason Fung, que é um médico que tem uma clínica de reversão do diabetes lá no Canadá, ele fala que a resistência à insulina, esse hormônio do armazenamento de gordura, que muitas pessoas têm, o diabético tipo 2, por exemplo, tem, que a glicose fica alta por muito tempo e não baixa, é porque já tem tanta glicose dentro do corpo, tanta glicose dentro das células, que mesmo no excesso de insulina, a glicose não tenta ir. Por exemplo, imagina essa sala cheia de gente, daí tem um segurança lá mandando pessoas entrarem. O metrô de Tóquio, numa situação, o metrô de Tóquio cheio de gente, e daí tem o segurança que tenta empurrar mais gente para um vagão, por exemplo. É a mesma coisa que acontece com as nossas células com a glicose. Por exemplo, é o exemplo que o Jason Fung dá.
Então, a insulina tenta botar a glicose dentro, mas a célula já está cheia, ela não quer. Então, a glicose, em vez de entrar nas células do corpo, inclusive as de gordura, ela fica no sangue. Então, algumas pessoas têm resistência à insulina, então gastam toda a glicose que tem circulante no sangue, nos diversos tecidos, e aí depois começam a gastar o estoque de glicose no fígado, por exemplo, né? Então, é algo muito, muito interessante isso. E aposto que você nunca tinha tentado ver por esse ângulo. Quantos gramas de carboidratos as pessoas que estudam essas dietas falam? Se você consumir até 20 gramas de carboidrato por dia, por exemplo, você provavelmente vai estar em estado de cetose nutricional, da queima de gorduras. Ou seja, vai estar queimando as moléculas de gordura, transformando elas em corpos cetônicos. Quanto é 20 gramas de carboidratos? Meia fatia de pão. Mas, por exemplo, você vai comer brócolis, tem 4 gramas de carboidrato. Você vai comer proteína, algumas desencadeiam, são ricas em carboidrato na forma de glicogênio dentro do músculo. Então, não recomendo que você se atenha muito a isso, não recomendo que você preste muita atenção nisso, porque acaba que se torna imprático. A gente está pensando em matemática toda hora, está pensando em gramas de carboidrato, isso aí atrapalha mais do que ajuda, a meu ver, tá? Quando você olhar para alguém e essa pessoa tem excesso de gordura abdominal, você praticamente pode inferir que ela tem um nível de insulina alto. Por quê? A insulina alta está fazendo aquela pessoa acumular gordura e, de preferência, no abdômen. Então, pessoas com gordura abdominal normalmente têm insulina alta. Muitos não sabem, porque muitos médicos solicitam só a glicose. Em muitos casos desse paciente, a glicose não está alta, de fato está baixa. Só vão perceber que tem a resistência à insulina quando tem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Aí já é tarde. Então, sempre que possível, fala com o teu médico. Doutor, é possível tu pedir insulina de jejum? É possível tu incluir o exame da insulina para saber como eu estou, como esse hormônio importantíssimo no meu corpo tá? Como é que ele está funcionando? Está alto, está baixo, como é que tá? Então, quando a insulina baixa, a tendência é de que as pessoas percam peso, de que você perca peso, de que você elimine esse peso. E além disso, o excesso de insulina está associado a diversas doenças como a demência e o Alzheimer, os infartos, hipertrigliceridemia, gordura no fígado, diversas doenças modernas da nossa sociedade hoje que são consideradas crônicas e progressivas. Um clássico da fisiologia médica, o Guyton, livro de fisiologia que todo estudante de medicina estuda, tem na cabeceira, diz: todos os aspectos do metabolismo da gordura são influenciados pelo hormônio chamado insulina. Por isso, as dietas que baixam a insulina promovem a queima de gorduras, promovem a cetose nutricional. Então, como baixar a insulina? Quando você baixa o consumo de carboidratos, o alimento que vira glicose dentro de você, você vai baixar a liberação de insulina, porque tu não tem porque tá diminuindo a glicose, né? Então, baixar o nível de consumo de carboidratos ajuda com esse aspecto. As proteínas magras, o excesso de consumo de proteínas magras, como por exemplo, o patinho do gado, o bife de peito de frango, ele, por serem proteínas magras, eles têm um impacto maior, tu libera mais insulina quando tu consome esse tipo de alimento. O excesso de proteínas tem um limiar, por exemplo, de quantidade de proteínas que você come e a partir daquilo, aquela proteína vai se transformar em glicose por processos fisiológicos e bioquímicos dentro do teu corpo. Então, o excesso de proteínas também é algo que faz você liberar insulina, o hormônio do armazenamento de gordura e da fome. O glutamato monossódico, que é uma substância que é utilizada para enaltecer o sabor dos alimentos, tem um impacto grande na liberação de insulina. E uma coisa muito importante, o estresse. Quando você está estressado, normalmente
pensa que vai acontecer alguma coisa, ou muito incômodo no trabalho, muito incômodo em diversas situações do dia a dia, você libera um hormônio chamado cortisol. Não é o cortisol que vai te ajudar a engordar, acumular peso. É que o cortisol faz você liberar insulina, então você vai acumular peso, e as pessoas, principalmente que acumulam no abdômen, têm um cortisol alto que promove esse acúmulo, em especial no abdômen. Além disso, comer de 3 em 3 horas. Por mais que você coma alimentos que façam você liberar pouca insulina, uma refeição faz você liberar insulina. O impacto de insulina varia de acordo com a comida que tu come, mas toda refeição faz você liberar insulina. Por isso que muitas pessoas estão falando hoje em alimentação restrita a um tempo. Por exemplo, um dos estilos mais usados hoje é você se alimentar no período de 6 horas do dia e fazer jejum por 18. Então se chama Time Restricted Eating, alimentação em tempo restrito. Você come dentro do intervalo de 6 horas e passa 18 horas de jejum. Mas, de novo, não faça isso sem orientação. É bom ter uma avaliação médica, alguém que entenda do assunto, que consiga perceber as tuas características, se precisa ou não disso, tá? Então, esse Time Restricted Eating é uma das melhores formas de controlar a insulina, de controlar o hormônio do armazenamento de gordura e da fome. Um dos sinais de excesso de insulina é que você precisa dormir depois do almoço, que você tem muita fome e tem fome de carboidratos ou farináceos, um desejo louco de comer um pão, 6 fatias de pão no meio da tarde, como eu tinha, por exemplo, pão com doce, né? E gordura, a nata, por exemplo, e o mel. Dificuldade de concentração, o açúcar, a glicose em excesso tem essa característica. Por exemplo, tu come uma refeição e não se sente satisfeito, precisando de uma sobremesa. Tu não sente que aquela refeição te saciou. Então, a necessidade de uma sobremesa, muitas vezes, para se sentir saciado após as refeições, é um dos sinais. Porque, principalmente, tu tá com a glicose elevando, mas como tem a resistência à insulina, você não consegue botar essa glicose para dentro das tuas células. E aí parece que elas estão passando fome. Daí tem todo esse sinal que tem essa sensação assim, não, uma sobremesa vai me ajudar. É por isso que a maioria das orientações, das dietas que as pessoas fazem, então, não funciona, não tem o sucesso de longo prazo, porque as pessoas ficam enchendo a toda hora o estoque de carboidratos e nunca deixam ele se esvaziar. Então esse é um dos grandes segredos, é um dos grandes pontos para que uma dieta funcione a longo prazo. Tu não pode sentir fome, porque se tu sentir fome, semana que vem tu vai estar querendo comer fora da tua dieta. Tu tem que estar satisfeito, tu tem que estar se sentindo bem disposto, tu tem que estar se sentindo bem, tu tem que ter energia, tu não pode estar querendo dormir depois que tu come, depois do almoço. Então isso é muito, muito importante. Isso é fundamental para que tu tenha saúde e depois, com saúde, você vá perdendo o peso acumulado. Isso é fundamental. E é uma coisa que eu tenho praticado em mim mesmo, tenho prescrito a muitos dos meus pacientes com resistência à insulina, com acúmulo de peso, com sucesso. Eu tenho visto que funciona mesmo, assim, mulheres que não faziam exercício, não queriam fazer, como eu relatei antes, começam também a se interessar pelo exercício, começam a se sentir mais dispostas, uma série de melhoras na fisiologia, no bem-estar começa a acontecer. Mas nunca esqueça de consultar o seu médico se você deseja fazer alguma dieta que tenha uma restrição severa de carboidratos. Uma das dietas hoje muito famosas, por exemplo, que estão sendo amplamente utilizadas por muitas pessoas com sucesso, é a dieta cetogênica, uma dieta low carb, outras dietas com restrição de carboidratos em um nível adequado para que haja a queima de gorduras. Então, gente, eu sou o Guilherme Fernandes Streit, médico, e a minha mensagem para vocês sobre a queima de gorduras. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido o que aconteceu, por que vocês não emagreceram, porque a ciência da obesidade, basicamente,
é essa. Claro que às vezes podem ter outros mecanismos, mas precisam ser investigados. Mas a grande maioria dos casos funciona, se melhora dessa forma,